Boa tarde, pessoal. Vou começar me apresentando então. Eu me chamo Mariana Dias Antunes Porto. Eu sou graduada em Química de Alimentos pela Universidade Federal de Pelotas. Sou mestre e doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos também pela UFPEL. E hoje eu sou consultora em rotulagem de alimentos. Então, a convite da professora Vânia, que também foi minha mentora, minha orientadora durante o mestrado, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a rotulagem nutricional para alimentos embalados. Então, a professora Vânia deve ter disponibilizado já para vocês o PDF que eu mandei, tá? Com tudo que eu vou comentar aqui por cima para vocês, que eu não vou me deter muito a muitos detalhes pequenos, porque senão vai ficar uma aula muito longa, vai ficar chato e já tá tudo bem explicadinho também no PDF, no material em PDF. Então, primeiramente, eu vou comentar com vocês sobre a rotulagem nutricional, tá, para alimentos embalados, que ela é disposta, né, na RDC 360 de 2002 da Anvisa, onde define vários critérios, todas as condições que devem ser seguidas, né, para a rotulagem de alimentos. Então, eu vou falar dos nutrientes obrigatórios, os fatores de conversão para esses nutrientes, o percentual do valor diário também para esses nutrientes, tá? Que é tudo disposto em tabelas anexadas dessa RDC. Os valores, as expressões dos valores, quantidades não significativas, modelos de tabelas, né, definidos, e também o cálculo do valor energético dos nutrientes a partir de um exemplo fictício, de uma receita fictícia, que eu vou demonstrar os cálculos. Então, os nutrientes obrigatórios que devem constar na tabela da informação nutricional nos alimentos embalados hoje, pela RDC, que está em vigor hoje, da 360, são os carboidratos, né, além do valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Todos eles em gramas, com exceção do sódio, que deve ser expresso em miligramas. Então, os fatores de conversão, como a gente sabe, para carboidratos e proteínas é 4, né, quilocalorias, e para as gorduras é 9. Eles também dispõem os fatores de conversão para álcool, etanol, que é 7 quilocalorias, para os ácidos orgânicos, que é 3, para os polióis, que é 2,4, e também para as polidextroses, que é 1 quilocaloria. Então, os percentuais de valores diários, eles devem ser calculados conforme os valores que são definidos para cada nutriente nesta tabela. Então, o valor energético é com base em 2.000 quilocalorias, ou 8.400 kJ, os carboidratos 300 gramas, proteínas 75 gramas, gorduras totais 55, saturadas 22, fibra alimentar 25 gramas, e o sódio 2.400 miligramas. Então, quando a gente faz o cálculo, a gente deve sempre converter esses valores, né, fazer uma regra de 3, para fazer o percentual do valor diário com base nesses valores. Então, o 100% sempre vai ser esses valores constantes nessa tabela da EDC 360. Então, como deve ser, né, a forma de expressar esses valores na tabela? Eles trazem também a definição, né, para valores maiores ou igual a 100. Deve ser declarado o número inteiro, com 3 cifras, valores entre 10 e 100, né, maiores que 10 e menores que 100, então até 99. Deve ser declarado em número inteiro e com 2 cifras. Para valores menores que 10 e maiores ou igual a 1, deve ser declarado com uma cifra decimal apenas. E para valores menores que 1, demais nutrientes declarar com uma cifra decimal e vitaminas e minerais com 2 cifras decimais. Tem essa diferença então para vitaminas e minerais. Então, eles também trazem nessa legislação, nessa resolução, né, nesse regulamento técnico, na verdade, as quantidades não significativas, quando eu não preciso declarar aquele nutriente ou valor energético na tabela. Então, o valor energético, né, quando o valor for igual ou menor que 4 quilocalorias, eu não declaro, não preciso declarar, ou seja, eu declaro 0. Os carboidratos, proteínas, gorduras totais, menor ou igual a 0,5 gramas, e as gorduras saturadas menor ou igual a 0,2 gramas, as gorduras trans também menor ou igual a 0,2 gramas, e a fibra alimentar é 0,5 gramas também, menor ou igual a 0,5 gramas. Para o sódio, o valor fica 5 miligramas, menor ou igual a 5 miligramas, não precisa ser declarado o sódio.
Então, para todos esses valores, eu declaro zero, quando não for significativo. E nos percentuais de valores diário, no caso, a gordura trans ainda não tem, né? Vai entrar em vigor a legislação do ano que vem, que aí sim a gordura trans vai trazer o percentual do valor diário. Para todos os outros, eu não declaro, quando não tiver, né? Ou quando for zero ou não for significativo o valor, eu não declaro o percentual do valor diário, eu declaro zero. E para gordura trans, eu deixo em branco o espaço ali do percentual do valor diário. Então, essa RDC, ela traz também os modelos, né, das tabelas que podem ser utilizados nos rótulos. Temos então o modelo vertical A, o modelo vertical B, e também o modelo linear, que é para algumas embalagens, rótulos que são menores. Lá tem todas as especificações de quando eu posso usar esse modelo. Então, eu fiz uma receita fictícia, tá? Com alguns ingredientes, quantidades, rendimento, para explicitar para vocês como que é feito, né, esse cálculo de todos os nutrientes, percentuais de valores diários e como que fica disposto na tabela. Então, eu fiz toda essa parte completa. Então, para começar, a gente precisa ter o rendimento total dessa receita, todos os ingredientes com a quantidade exata em gramas que foi utilizado para fazer essa receita. Então, a partir daí, a gente precisa saber a composição química de cada ingrediente. Então, a gente precisa carboidratos de cada ingrediente, proteínas de cada ingrediente, gorduras totais, saturadas e trans de cada ingrediente, caso tenha, né? E o sódio, que são os nutrientes obrigatórios, né? Então, a gente faz o cálculo de cada um, né? A partir da quantidade que foi utilizada na receita, e a gente vai ter um valor total, né, de cada nutriente para aquela receita. Aí, então, a partir daí que a gente tem o valor de cada nutriente para o total da receita, a gente passa, né, os valores de cada nutriente para a porção indicada para aquele alimento. A gente faz também, então, o cálculo, né, do valor energético, que é a partir dos carboidratos, proteínas e gorduras totais, multiplicando sempre pelo valor de conversão de cada nutriente. Tá, então a gente já tem o valor de cada nutriente para porção, o valor do valor energético, tá? Para porção ali também, que é sempre expressa na porção, na tabela. E a gente calcula, então, agora os valores de referência, né? O percentual de valor diário para cada nutriente. Então, vai ser ali, o 100% vai ser 300 gramas, que é o para carboidratos, e X para o valor que eu tenho naquela porção de carboidratos desse produto. Assim, então, a gente faz sucessivamente com todos os valores de todos os nutrientes e também do valor energético, né, que é 2.000 quilocalorias, o 100%. Tendo todos esses valores, a gente faz os arredondamentos, tá? Que hoje ainda nessa RDC ela não traz não define uma forma correta de arredondamento, vamos dizer assim. Agora, a partir da outra RDC que vai entrar em vigor ano que vem, sim, ela traz como deve ser arredondado, né, os números. Então, a gente dispõe na tabela. Vai ficar a informação nutricional, sempre em destaque, né, essa expressão. Abaixo vai ficar a porção de tantos gramas, entre parênteses a medida caseira para aquele grupo de alimento. Abaixo, então, vai ficar a quantidade por porção e o percentual do EVD com o asterisco entre parênteses à direita, na coluna bem da direita. Aí, então, a disposição vai ser valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibra alimentar e sódio. Ao lado vai ser os valores absolutos e, na sequência, os percentuais DVD, sempre em números inteiros. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as porções de alimentos, né, para fins de rotulagem nutricional. Essas definições, os critérios todos, né, eles estão dispostos lá na RDC 359 de 2003 da Anvisa também. É uma RDC bem extensa. Ela dispõe, então, dos grupos de alimentos para porção e medida caseira, todas as definições, critérios que devem ser seguidos, né? E o cálculo da porção e medida caseira, que é o que eu vou abordar um pouquinho também, explicar para vocês como que a gente acha o grupo de alimento, né? E faz esse cálculo para a porção. Então, qual é a definição, né, que traz essa RDC para porção? Então, a porção é a quantidade média do alimento que deveria ser consumida por pessoas sadias maiores de 36 meses de idade em cada ocasião do consumo, com a finalidade de promover uma alimentação saudável. Então, essa é a definição de porção que a RDC traz.
A medida caseira, ela define como um utensílio comumente utilizado pelo consumidor para medir alimentos. Então, essa RDC traz, né, em anexo, uma tabela com a medida caseira e a sua correspondente capacidade ou dimensão, e também os valores, né, menores ou iguais que a unidade da medida caseira. Então, o percentual da medida caseira até 30%, a fração que tu vai indicar lá na tabela da porção vai ser 1/4 de medida caseira. De 31 a 70% correspondente, né, ao percentual da medida caseira, vai ser metade da medida caseira a indicar. E entre 71 e 130% indica uma medida caseira. Então, já quando for valores, né, de percentuais entre 131% e 170%, a fração a indicar vai ser 1,5 da medida caseira, e entre 171 e 230% da medida caseira se indica 2 medida caseira, número 2, né? Se declara 2 medida caseira, 2 colheres, 2 xícaras, enfim. Então, como que a gente faz para estabelecer, né, esse tamanho da porção? A gente deve considerar, então, que a porção harmonizada e a medida caseira correspondente devem ser utilizadas para a declaração do valor energético e nutrientes em função do alimento ou grupo de alimentos, de acordo com a tabela de porções anexa neste presente regulamento. Então, ela traz vários alimentos e grupos de alimentos, né? Então, o teu alimento vai ter que se encaixar em algum desses alimentos, desses subgrupos, desses grandes grupos, vamos dizer assim. Então, vou dar um exemplo para vocês. Então, ali eu trouxe todos os grupos que estão listados nessa RDC, nas tabelas, né, para poder indicar qual porção e medida caseira utilizada. Por exemplo, um pão. Aonde que eu vou encaixar o pão? É o grupo de produtos de panificação, cereais, leguminosas, raízes, tubérculos e seus derivados. O produto, né, que vai ser o subgrupo desse grande grupo que eu falei. Pães embalados, fatiados ou não, com ou sem recheio. Como que vai ser a minha porção e medida caseira? Vai ser 50 gramas, então, que é a porção indicada para esse grupo de alimento, tá? E aí vão ser X unidades ou fatias que correspondem. Aí tu vai ter que saber se o teu pão que tu tá vendendo fatiado ali, 50 gramas corresponde a uma fatia, a 2 fatias, a 3 fatias, a 1 fatia e meia. Então vai ter que ser feito dessa forma, tem que ser pensado dessa forma. Por isso que a porção e a medida caseira, ela é muito, não tem como falar num sentido geral, porque vai depender muito de cada tipo de produto, aonde que vai se encaixar. Tem que entender como que é consumido aquele produto, como que ele é vendido, para depois tu ir lá e ver aonde que vai se encaixar a porção e a medida caseira. Então, para fazer o cálculo, né, da porção, a gente vai fazer sempre pro rendimento total da receita, né, como eu expliquei no exemplo, e depois tu vai fazer para a porção do produto. Então, é uma simples regra de 3 sempre feita para a porção indicada para aquele produto que tu tá fazendo os cálculos. Então, eu vou comentar agora um pouquinho sobre a nova tabela da informação nutricional, né, sobre essa nova RDC que vai entrar em vigor a partir de outubro de 2022. Então, é a RDC 429 da Anvisa de 2020, juntamente com a Instrução Normativa 75, também de 2020. Então, as duas elas entram em vigor somente a partir do ano que vem. Vou comentar um pouquinho com vocês, então, sobre os novos constituintes obrigatórios, os açúcares adicionados, os novos valores de percentual de valor diário, né? Os novos modelos de tabelas e também a rotulagem nutricional frontal, que é a grande mudança, né, em informação nutricional dos alimentos embalados. Então, a nova tabela da informação nutricional, ela vai obrigatoriamente, né, necessariamente, precisar constar o valor energético, carboidratos, então abaixo de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, em seguida proteínas, gorduras totais, saturadas e trans, fibra alimentar e sódio. Então, o que mudou nos ingredientes obrigatórios? Os açúcares totais e os açúcares adicionados, que agora vai ser obrigatório constar nas tabelas. Então, lá na RDC 429, ela traz toda a definição, né, do que são os açúcares adicionados, o que serão, e alguns exemplos também do que serão açúcares adicionados. Eu não vou ler todos, porque é bem extensa essa definição, mas está lá no material que eu mandei para a Vânia, que ela já mandou para vocês com certeza. Então, ela também traz, né, a definição das exceções, né, do que serão considerados açúcares adicionados, como os polióis, né, que são os edulcorantes,
Esses também açúcares adicionados consumidos pela fermentação ou pelo escurecimento não enzimático. Então, algumas exceções, né, não vão precisar entrar nos cálculos lá, não serão considerados açúcares adicionados. Então, como eu falei para vocês, houve algumas inclusões, né, de valores de percentual DVD, que foi, então, para a gordura trans, que a gente não tinha percentual DVD, agora tem, vão ser 2 gramas. E para os açúcares adicionados também vão ter percentual DVD, vai ter que ser calculado para 50 gramas. Açúcares totais não tem percentual DVD, né? Não vai ser necessário declarar. Mas os açúcares adicionados e gorduras trans vai ter que ser sempre declarado ali na coluna do percentual DVD. Então, lá na Instrução Normativa 75, ela traz também novos modelos de tabelas, que vai ter sempre que ser com fundo branco, toda escrita em preto, né, com fundo branco, modelo vertical, modelo horizontal, modelo vertical quebrado, modelo horizontal quebrado e também o modelo agregado, que é para mais, né, quando tem mais de um tipo de produto que tem que ser declarado as informações nutricionais de todos eles contidos naquela embalagem. Então agora eu vou falar do assunto, acho que mais comentado, né, nessas novas definições, novos critérios que vão entrar em vigor ano que vem, que é a rotulagem nutricional frontal. O que é essa rotulagem nutricional frontal? É a declaração, né, padronizada, simplificada do alto conteúdo dos nutrientes específicos no painel principal do rótulo das embalagens. Então vão ser para gorduras saturadas, para sódio e para açúcares adicionados. Então, lá na IN 75 também, né, consta a tabela com os limites para a declaração da rotulagem nutricional frontal desses constituintes, onde os açúcares adicionados vai ter que ser, para declarar, né, essa rotulagem nutricional frontal, uma quantidade maior ou igual a 15 gramas por 100 gramas do alimento, gorduras saturadas vai ser 6 gramas por 100 gramas, e o sódio vai ser uma quantidade entre 600 miligramas, né? Igual ou maior 600 miligramas por 100 gramas do alimento. Isso para alimentos sólidos. Quando for para alimentos líquidos, esses valores eles caem pela metade, né? Então, como eu comentei ali os critérios, né, para apresentação dessa nova rotulagem nutricional, a tabela vai ter que ser realizada em impressão cor 100% preta num fundo branco, para melhor visualização de todas as informações ali, que a gente sabe que hoje é feito de qualquer jeito e às vezes a cor dos valores ali, dos nutrientes, está quase igual ao do fundo da embalagem, do rótulo, né? Não dá para verificar direito. Então, essas modelo de lupa, né, que foi os modelos aprovados, além de ter que ser essa impressão cor 100% preta num fundo branco, ela vai ter que estar localizada na metade superior da embalagem, sempre, né, em uma única superfície contínua. Então, ter a mesma orientação do texto, das demais informações vinculadas no rótulo, seguir um dos modelos definidos, né, no anexo da IN 75, observar os requisitos também específicos de formatação, que estão todos definidos lá na IN 75. Então, eu fiz um exemplo ali de uma embalagem que seria de biscoito doce de chocolate, né? E como que seria apresentada, né, essa informação nutricional frontal, né? Então, ela tem que estar lá em cima na metade superior, em cor 100% branca com fundo preto, na mesma orientação das demais informações. Então, é dessa forma que deve ser apresentada essa informação nutricional frontal, né? Então, era mais ou menos isso, pessoal, rapidamente, né, que eu queria apresentar para vocês sobre rotulagem de alimentos embalados, né. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou no Instagram como Rotulagem Descomplica, vocês podem me achar por lá, mandar direct, dúvidas. Também eu vou deixar disponível com a professora Vânia meu e-mail, vocês podem mandar e-mail, quem quiser saber, né, todo esse mundo da consultoria, a parte da rotulagem, quem se interessa por esse assunto, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de falar para vocês, de conversar sobre esse assunto, tá, pessoal? Então, muito obrigada pela atenção de todos e qualquer dúvida eu estou à disposição.